dono da Crefisa, José Roberto Lamacchia, concede entrevista bombástica e reveladora e confirma que não irá desistir de comprar a SAF vascaína junto com o seu filho Marcos Faria Lamacchia. A gente vai trazer para vocês todos os detalhes dessa entrevista, né, que foi muito importante, que saiu ontem aí durante a madrugada, e vamos trazer para vocês todos os detalhes do que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. Pedrinho, que segue fora do controle da administração da Vasco SAF, pode ainda hoje tentar uma reviravolta na justiça. Vamos trazer detalhes também sobre a Samantha Longo, que nesse momento assume o controle e pode tomar decisões ainda hoje sobre a situação de treinador e de contratações, juntamente com o Admar Lopes e com o CEO Fred Luz. Então fique com a gente até o final do vídeo. Eu peço para você uma coisa: assista esse vídeo aqui com atenção redobrada, triplicada, porque terão assuntos delicados, assuntos importantes para definir o futuro do Vasco. Então você que está se importando, você que quer entender realmente, sem fake news, sem notícia aí que vão inventar para você, aqui é o lugar certo. Por favor, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para você deixar o like nesse vídeo. Se você está aí assistindo o vídeo pelo celular, computador, televisão, por favor, deixa o like para o YouTube divulgar esse vídeo para mais vascaínos. E se você puder, por favor, compartilhe esse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Clica ali e manda para pelo menos um torcedor do Vasco que você conheça. Você deve conhecer vários, mas se puder, manda para pelo menos 1, 2, 3, 5 torcedores, porque a galera precisa entender o que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento. E esse vídeo aqui vai ser muito esclarecedor, ainda mais depois das entrevistas que vieram à tona ontem do Pedrinho e também do José Roberto Lamacchia. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja por indicação de algum amigo ou porque você estava buscando notícias do Vasco aqui no YouTube, eu peço para você se inscrever nos nossos dois canais aqui no YouTube, o canal Sou Vascaíno e o canal Mário Coelho Vasco. Só você clicar ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se e marcar lá para se inscrever nos dois canais. Então conto com sua ajuda com like, compartilhamento e se inscrevendo aqui nos nossos canais. Então vamos tentar resumir, tentar trazer para vocês aqui detalhe por detalhe, de forma simples, bem explicado, o que está acontecendo dentro do Vasco nesse momento e quais são os próximos passos aí de que pode acontecer no clube nesse momento. Primeira coisa, como vocês sabem, o Pedrinho, que é o presidente do clube associativo, ele continua como presidente do clube associativo, tá? Ele não foi tirado do cargo de presidente, ele foi tirado do cargo de controlador da SAF, do futebol. Ele está afastado por uma decisão, uma liminar judicial que apontou ali algumas irregularidades, né? Falta de governança, falta de transparência. Não sou eu que estou falando, tá? Isso é uma notícia da Justiça do Rio de Janeiro com o parecer do Ministério Público. Ele foi afastado por isso. No lugar do Pedrinho foi colocado uma controladora, uma intervencionista chamada Samantha Mendes Longo, que assumiu o controle ontem. A partir de hoje, a partir de agora, o Pedrinho já foi comunicado sobre essa decisão. Ele provavelmente vai entrar com um pedido para poder derrubar, para poder revogar essa liminar. Ah, Mário, qual é a chance dele conseguir? Eu não sou um especialista em questões judiciais. Consultei advogados, especialistas, muitos falam que é muito difícil dele conseguir essa revogação devido aos apontamentos que foram achados pelo Ministério Público de irregularidades. Quem sou eu para tentar aí combater o Ministério Público? Eu estou aqui apenas trazendo uma notícia. Se o Pedrinho não tem nada a temer, se ele acredita que o que foi achado ali está errado, eu acredito que ele vai conseguir revogar, eu acredito que ele vai conseguir derrubar essa liminar, talvez até de forma muito rápida com o auxílio dos seus advogados. Até agora, o Pedrinho não entrou com essa ação. Inclusive, ontem, o Pedrinho concedeu uma entrevista, né, ao jornalista Flávio Dias,
né? Acho que o Pedrinho deveria ter dado uma entrevista para todos os jornalistas de forma coletiva, até para poder fazer perguntas ali, né, com outras visões, mas acabou concedendo uma entrevista lá para o jornalista Flávio Dias, excelente, foi muito boa, muito bem conduzida. E aí o que acontece? O Pedrinho fez graves acusações nessa entrevista a pessoas que eram muito próximas dele, pessoas que faziam parte do grupo político dele da Sempre Vasco e que eram pessoas que o Pedrinho colocou na gestão, vice-presidentes, pessoas ali muito próximas na administração do clube associativo e da SAF. O Pedrinho fez acusações, acredito que ele deve ter provas, né, para poder, né, fazer essas acusações, falando que são pessoas muito poderosas. O Pedrinho falou que está com medo dessas pessoas. Não sei o que ele quis dizer com isso, se ele está sendo ameaçado ou se, de repente, está acontecendo alguma coisa ali que o Pedrinho está com medo do nome dele vazar em relação a algum assunto aí complicado. Mas o fato é que o Pedrinho deu essa entrevista, né, falou que a venda da SAF do Vasco ela estava muito próxima para o Marcos Faria Lamáquia, e o Pedrinho aí, né, não citou ainda se ele vai tentar essa revogação hoje, amanhã, depois da manhã, mas ele deixou claro que vai fazer aí um estudo para tentar reverter essa situação. E aí, nessa entrevista que o Pedrinho concedeu, durante ali esse bate-papo, ele fez ali um clamor, ele fez um pedido para o investidor, para o Marcos Faria Lamáquia se posicionar sobre essa situação. Ele fez um pedido para o Marcos Faria Lamáquia falar, né, provavelmente ali em nome do Pedrinho, né, talvez dando, né, a entender, ou falando sobre a situação da compra da SAF do Vasco. E aí a gente ficou nessa expectativa, e aí quem veio a público e deu uma entrevista e se manifestou e falou sobre o caso não foi o Marcos Faria Lamáquia, foi o pai dele, que é o dono da Crefisa, o José Roberto Lamáquia. Eu vou trazer para vocês aqui agora essa entrevista na íntegra, tudo que o José Roberto Lamáquia falou nessa entrevista, e já vou antecipar, uma entrevista bombástica, uma entrevista que ele revela coisas extremamente delicadas, que ele dá nome aos bois, ele cita nominalmente pessoas que o Pedrinho não citou, né, na entrevista que ele concedeu, e ele fala de investimentos históricos, de investimentos que vão ser aí, cara, os maiores da história do Vasco, que ele está disposto a bancar junto com o filho dele para o Vasco da Gama. Então eu vou trazer para vocês aqui exatamente agora essa entrevista, mas antes de eu entrar nessa entrevista, eu preciso trazer para vocês uma novidade, irmão, que eu descobri ontem, que muita gente não tem a menor ideia. É algo que está sendo notificado na Globo, no SBT, na Record, que é um dinheiro que muitos brasileiros têm direito a receber do governo, um dinheiro que está preso no governo, um dinheiro que está escondido e ninguém sabe. Pessoas, cara, próximas a mim, uma tia minha resgatou 28 mil reais. Um amigo meu, próximo a mim, que tem uma empresa, estava com a empresa em dificuldade, conseguiu resgatar 47.380 reais. Eu vou trazer um depoimento para vocês aqui agora, de uma mulher que assiste aqui o meu canal, uma mulher que assiste aqui o nosso vídeo do Vasco, que ela conseguiu resgatar mais de 17 mil reais que estava preso com o governo e que ninguém sabia. Um dinheiro que é seu, irmão, do cidadão comum, meu, seu, de um familiar seu, um primo, um tio, de pessoas comuns, e que as pessoas não sabem que tem direito de receber do governo e não sabem como que podem receber esse dinheiro. Então eu estou trazendo para vocês, você que pode estar resgatando uma grana grande. Ah, Mário, quanto? Pô, irmão, não sei, vai caber a você ir lá e fazer essa pesquisa e resgatar esse dinheiro. Ah, Mário, será que eu vou ter o quê? 10 mil reais? Pode ser que você tenha 20 mil, pode ser que você tenha, sei lá, 800 reais, mas pô, vai jogar 800 reais fora? Então se você quiser saber como que você faz esse resgate desse dinheiro, de forma muito fácil, é muito fácil, tá? Qualquer um, em 10 minutos consegue. O QR Code está aqui, você aponta a câmera do seu celular nesse QR Code no cantinho da tela aqui, ou você pode também clicar, que é mais fácil ainda. Você pode clicar no primeiro link aqui no topo da descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Nesse QR Code, ou clicando no link, você vai ser direcionado para um site. Vai ter um vídeo lá te explicando como que você faz. É ridículo, é muito fácil.
Irmão, tem gente que tá tirando aí, porra, conseguindo resgatar o dinheiro que vai mudar a sua vida pro ano inteiro. 40, 27, a moça que eu vou mostrar para vocês resgatou 17 mil reais, irmão. Hoje. Então não perca essa chance. QR Code está aqui na tela para vocês agora. Primeiro link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clicou, foi no site, fez a consulta, caiu, o dinheiro vai botar o seu Pix lá, o dinheiro vai cair na sua conta. Eu vou deixar agora esse depoimento para vocês, dessa inscrita aqui do nosso canal, e eu já volto aqui com a entrevista do Lamáquia e também com as decisões de treinador e contratações. Gente, eu não sou muito de gravar vídeo, tá? Mas não tinha como não vir aqui. É muito bom isso, né? Quando temos apoio. Eu descobri pela plataforma que tinha direito a um retroativo que eu nunca imaginava. Então fui lá, fiz o procedimento e logo já entrei com o pedido. E adivinha? Recebi R$ 17.832 de retroativo que estava perdido. Gente, é muita felicidade isso. É justiça que veio com atraso. Mas chegou. Obrigada mesmo. Então tá aí, irmão. Ela resgatou mais de 17 mil reais. Você vai ficar parado esperando o dinheiro cair do céu? Ou você vai lá fazer essa consulta? QR Code tá aqui na tela. Primeiro link na descrição do vídeo. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link. Clica lá. Ou então aponta a câmera do QR Code. Vai lá no site. Faça a consulta. É muito barato. É muito barato. Você pode estar aí pagando um valor ridículo para receber um valor gigantesco. Você pode receber ainda hoje na sua conta, beleza? Então vamos lá. Roberto Lamáquia, José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, né? Que todo mundo sabe, que é o marido da Leila Pereira, que é o pai do Marcos Faria Lamáquia, que está negociando aí a compra do Vasco. Ele abriu o jogo, né? Ele deu uma entrevista ontem à noite, né? Depois de toda a polêmica, depois do Pedrinho se manifestar. O José Roberto Lamáquia deu uma entrevista ao meu amigo Pedrosa. E aí, nessa entrevista, irmão, ele soltou os cachorros. Então eu vou ter que ler para vocês a entrevista, que é uma entrevista bombástica, é uma entrevista muito esclarecedora, é uma entrevista que ele dá nome aos bois. E depois de eu ler essa entrevista para vocês aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu também vou precisar falar sobre as decisões que podem ser tomadas ainda hoje sobre chegada de treinador e de reforços. Então vamos lá, exclusivo. Vamos lá, o presidente Pedrinho do Vasco da Gama foi afastado do comando da SAF após uma decisão judicial na noite da terça-feira, proferida pela juíza Caroline Fonseca, que atendeu um pedido da 777 Carioca. O Vasco, assim como o presidente Pedrinho, em carta aberta aos torcedores divulgadas na manhã de ontem, o José Roberto Lamáquia fez uma acusação pública à política do Vasco como responsável pelo imbróglio judicial. Então, a entrevista na íntegra aqui agora. Como avalista, como credor do seu filho, Marcos Faria Lamáquia, quanto de dinheiro você colocou à disposição do Vasco? Lamáquia respondeu, José Roberto Lamáquia respondeu da seguinte forma: eu coloquei todo o meu patrimônio à disposição, porque o Marcos é meu filho e é o meu herdeiro. Ou seja, ele disponibilizou tudo que ele tem, todas as empresas, tudo que tem na conta, tudo ele disponibilizou. E aí foi perguntado, em relação ao afastamento do Pedrinho, isso aí pode prejudicar a negociação pela compra do Vasco? E ele falou, prejudica bastante, ou seja, preocupa um pouco, então prejudica bastante. O problema é que é uma briga política, que inclusive de uma maneira irresponsável eles vão falir o Vasco da Gama. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando ainda mais. Quem quer pôr dinheiro lá no Vasco somos nós. Lamáquia filho e Lamáquia pai. E as pessoas envolvidas estão levando o Vasco à falência. E aí o Pedrosa perguntou, quem são essas pessoas? E aí o Lamáquia respondeu da seguinte forma, né? Foi perguntado quem são essas pessoas e ele falou, gente da política do Vasco, porque eles querem poder. Por exemplo, o Felipe Carregal, né, falou ali o José Roberto Lamáquia, que era o vice-presidente jurídico, que foi exonerado, era um aliado do Pedrinho e depois abandonou para se reunir com Paulo Salomão, que é o ex-vice-presidente geral do Vasco da Gama. O meu filho, Marcos Faria Lamáquia, está pronto para colocar todo o seu dinheiro lá. O Vasco não tem dinheiro para pagar folha salarial nem fazer contratações. Na verdade, o que eles querem é que a gente coloque 2 bilhões e 500 milhões de reais
e eles querem administrar esse dinheiro. E aí o Pedrosa perguntou novamente, mas você e seu filho tiveram contato com alguma dessas pessoas que vocês estão acusando? E aí o Lamáquia respondeu, sim, tivemos contatos com todos eles. O Felipe Carregal esteve várias vezes em São Paulo com a gente. Ele sabia de todo o nosso pensamento. E eles brigaram com o Pedrinho e agora estão prejudicando o Vasco da Gama. A pergunta que eu quero fazer para eles é, eles vão botar esse dinheiro no Vasco? Eu quero saber. E querem mandar, querem ter controle do meu dinheiro. Esse pessoal é que derrubou o Vasco. Esse pessoal que deixou o Vasco nessa situação. Porque eles não querem impedir a venda por picaretagem, como foi feita com a 777. E aí segue a entrevista, não parou não, tá? E qual é o plano? Pedrosa perguntou, qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? E aí o Lamáquia respondeu, nós vamos botar todo o dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro e reerguer esse clube. Meu filho vai comprar e eu vou defender ele até o fim, porque qualquer pai defenderia o seu filho. E sabemos muito bem como fazer um bom futebol. E aí o Pedrosa segue a entrevista e bota, com a notícia, como essa notícia chegou até o Marcos Lamáquia, o que era previsto? Ele respondeu, o Marcos Faria estava muito empolgado. Como eles têm coragem de estragar um projeto tão bonito que o Marcos vai fazer no clube? O centro de treinamento que o Vasco vai construir será o mais moderno da América do Sul. Nós vamos realizar com o arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino, que inclusive já está contratado para fazer a obra e todo o projeto. O que eu fico abismado e muito triste é como as pessoas usam o judiciário para prejudicar um clube de 20 milhões de torcedores. Eu fiquei em choque com essa informação. E aí mais uma pergunta. O Pedrosa falou, recebi a informação que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Isso é verdade? E a Lamáquia confirmou, já iríamos anunciar agora, no mês de julho, e a festa seria na Lagoa, está sendo organizada nesse momento. A entrevista continua. E a Leila Pereira, ela tem alguma interferência nessa compra do Vasco? Aí ele respondeu, a Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é eu e o meu filho. Eu estou abrindo meu coração. Já estávamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões de reais hoje para assumir o fluxo de caixa estimado em mais de 1 bilhão de reais e resolver todo o problema das dívidas do Vasco e também do CT. Tudo que a gente puder fazer, nós iríamos fazer. E aí o Pedrosa faz a pergunta mais importante. Vocês desistiram da compra? Vocês vão jogar a toalha? E aí o Lamáquia respondeu, não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Eu estou com 83 anos e nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculhe a minha vida inteira. Por isso eu fico estarrecido com o que estão fazendo. Eu não desisto e o meu filho vai salvar o Vasco da Gama com a minha ajuda. Estamos prontos para fazer um time de primeira linha e agora eles querem arruinar esse projeto. A folha de pagamento, quem vai pagar? Serão eles? Fez a pergunta aí o Lamáquia. E o Vasco tem não tem um centavo para bancar o resto da temporada. E aí o Pedrosa continuou aqui a entrevista, muito boa, né? E aí ele fez a pergunta ali. E a questão das ações que são da 777 ou da ECAP? Vocês estão prontos para comprar? Aí o Lamáquia respondeu, sim, nós conhecemos eles. Eu e o Marcos Faria Lamáquia vamos comprar essas ações se for preciso. E aí o Pedrosa fez aqui mais algumas perguntas, né? Cara, muito boa a entrevista. Peço perdão aí pelo tempo de duração, mas está muito, muito importante. E ele perguntou, muito se fala dentro da política do Vasco que Alain Belaciano, aliado do Pedrinho, estaria envolvido em operações obscuras de atletas.
Vocês já tiveram contato com ele? Ele pediu o cargo ou algo do tipo? E aí o Lamach respondeu, sim, já tivemos contato, mas nunca me pediu nenhum cargo, nem vai pedir. Pelo contrário, estava sempre procurando ajudar. Se alguém falou isso, está mentindo. Agora, o Felipe Carregal pediu, não só para ele, mas também pediu para Bianca Reis, que é a diretora jurídica da SAF. Outro que ligou hoje querendo mudar o contrato foi o tal do Silvio. O Silvio Roberto, que é o VP de Finanças, que também foi exonerado por Pedrinho. Nós não vamos mudar contrato nenhum. A torcida precisa saber quem vai falir o Vasco da Gama. Cara, dando nome aos bois, tá? Falando o nome de todo mundo. E aí, mais algumas perguntas. O Cristiano Campos chegou a ser afastado junto com o Pedrinho. Ele já te pediu alguma coisa? E aí, o José Roberto Lamarca falou... Os dois sempre, Pedrinho e Cristiano, estiveram em contato e nunca me pediram nada. Pelo contrário, sempre pensaram no Vasco. E aí seguiu aqui. Pedrosa perguntou, como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão na justiça impacta essa confiança? E aí o Lamach respondeu, confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara, de se expor. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o presidente Pedrinho. E aí o Pedrosa fez a última pergunta, que foi o seguinte... Posicionamento de Paulo Salomão e Felipe Carregal. A reportagem de canal do Pedrosa prontamente procurou o Paulo Salomão, que em contato declarou, eu saí do Vasco há 5 meses, sou desembargador do TRE e estou em Miami, inclusive vou ver o jogo da seleção, não tem nada a ver com isso. E em relação ao Carregal, que respondeu, eu nego completamente, nunca pedi nenhum cargo ao seu José Roberto Lamach, nem para mim, nem para ninguém. Nas interações que tive, sempre afirmei que ele comprasse e ele deveria tomar as decisões que bem entendesse. Então, acusação de um lado, a acusação do outro, eu acho que todo mundo que está acusando provavelmente vai ter que provar na justiça, né? Não acho que ninguém vai deixar isso aí muito barato, mas, cara, realmente a situação tá pegando fogo, né, cara? A situação tá realmente aí, o clima tá ficando cada vez mais quente dentro do Vasco. Então agora cabe, né, ao judiciário, né, à juíza, aos desembargadores, aos advogados tomarem decisões, porque o futuro do Vasco está em jogo, é o nosso futuro, é o meu, o seu, de quem torce para o Vasco que está em jogo. E aí hoje a gente deve ter mais decisões importantes sendo tomadas em relação à situação do futebol, porque a administradora, né, a mulher que toma conta do Vasco nesse momento, que é a Samantha Mendes Longo, hoje ela vai ter reuniões com o Fred Luz, que é o novo CEO, e com o Admar Lopes. E ainda hoje a gente pode ter novidades importantes sobre a escolha de treinador e sobre contratações. E essas escolhas podem definir se no final do ano o Vasco vai estar brigando para não ser rebaixado ou se o Vasco realmente vai estar chegando junto aí para brigar por uma Libertadores da América. Então realmente hoje vai ser um dia muito quente. Fiquem preparados aí, provavelmente já na hora do almoço a gente vai ter um vídeo mais polêmico ainda, com mais informações quentes. Então, por favor, não esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo e não esqueça, quer recuperar dinheiro que está preso com o governo, quer ter dinheiro que você tem direito, não deixe de apontar a câmera do seu celular nesse QR Code ou clicar aqui no primeiro link, no topo da descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, para você ir lá na página, fazer lá o passo a passo e poder botar essa grana na sua conta bancária agora. Não perca essa oportunidade de ouro de você mudar a sua vida de uma vez por todas. Combinado? Primeiro link no topo da descrição, primeiro comentário fixado, vai lá e já comece aí a poder tirar esse dinheiro que está no governo e tem que estar na sua conta bancária. Um abraço, tamo junto.